Notícias do Brasil, 1555. Padre José de Anchieta. Carta do irmão José, que escreveu do Brasil aos padres e irmãos da Companhia de Jesus em Portugal. Piratininga, 1555. Notícias da nova aldeia de Piratininga. Primeira missa em 25 de janeiro de 1554, marco inicial da atual cidade de São Paulo. Conversão dos índios pelos jesuítas. Os empecilhos postos pelos pajés. A expedição do irmão Pero Correia pelo interior e sua morte entre os índios. Estamos, padres e irmãos caríssimos, nesta Índia do Brasil, debaixo da obediência de nosso reverendo em Cristo, Padre Nóbrega, repartidos em 4 partes. Na cidade do Salvador, onde residem o governador e o senhor bispo, e aí se tem cuidado de ensinar os meninos. Na capitania de Porto Seguro, onde um padre nosso visita 4 povoações, com muito trabalho, e algumas vezes vai a uma que está a 6 léguas daí, do que se espera muito fruto. Também aí há um irmão que ensina a doutrina e a ler e escrever aos meninos. Esta capitania de Porto Seguro está a 60 léguas da cidade do Salvador. Na capitania do Espírito Santo há também uma casa da companhia, onde por graça do Senhor se faz fruto no pregar. Há aí muitos escravos, e ensinam-lhes a doutrina cristã. Esta capitania está a 120 léguas da cidade do Salvador. Na capitania de São Vicente, que está a 220 léguas da cidade do Salvador, há mais gente da companhia do que em nenhuma outra parte, onde o padre Nóbrega fez juntar muitos meninos filhos de índios e ensinaram-lhes a doutrina e a ler e escrever. Agora passamos a esta povoação de índios que se chama Piratininga, onde estamos entre os índios. No dia da conversão de São Paulo, dissemos a primeira missa neste lugar. Agora, com a ajuda de nosso Senhor, nos ocupamos da doutrina desses índios e em rogar ao Senhor que abra a porta para a conversão de muitas nações de que temos novas e em que parece que se fará muito fruto por não haver entre eles costume de comer carne humana. Estes índios, entre os quais estamos agora, nos dão seus filhos para que os doutrinemos, e pela manhã, depois da lição, dizem as litanias na igreja e à tarde a salve. Aprendem as orações em português e em sua própria língua. E por graça do Senhor vêm muitos, assim homens como mulheres, aos domingos, à missa, e os que são catecúmenos saem depois do ofertório. Importunam muito pelo santo batismo, mas tem-se muito aviso de não batizá-los até ter deles muita experiência, pela que se tem aqui nesta terra. Alguns inocentes aqui passam desta vida batizados, os quais esperamos que roguem por nós e por seus pais a nosso Senhor. Um índio principal que veio aqui, de mais de 100 léguas, para converter-se à nossa santa fé, morreu com sinais de ser bom cristão. Recebida a água do batismo, este nos dizia muitas vezes que um filho seu, inocente, o qual havia falecido batizado, lhe havia muitas vezes dito do céu que deixasse os erros da gentilidade, e sem dúvida, isto lhe havia trazido até aqui. Estes índios têm grandíssimas guerras entre si, umas nações com as outras, o que é comum em toda a Índia do Brasil. E depois que chegamos aqui, foram à guerra e um dia antes da batalha, fizeram uma cabana segundo seu costume, onde puseram uma cabeça feita ao modo do rosto humano, ataviada com plumas. Os feiticeiros que fazem isto se chamam pajés, para sacrificar-lhe e perguntar-lhe sobre o sucesso da guerra.
E como chamassem os catecúmenos, eles responderam que tudo aquilo era grande falsidade e que eles esperavam a vitória de seu Deus. E no dia seguinte, aparecendo grande multidão de inimigos, começaram a desmaiar, e uma mulher do capitão dessa povoação, já batizada, começou a animá-los, admoestando-lhes que fizessem o sinal da cruz na fronte. Os inimigos foram vencidos. Os catecúmenos deram um muito grande sinal de ter inteira a sua intenção, porque aos inimigos que mataram, que antes só iam comer em grandentíssimas festas, deixaram enterrados, os quais desenterraram e comeram os mesmos de sua parte, porque tornaram ao lugar da batalha como eles costumam, e pensavam que eram dos contrários. Os que fazem essas feitiçarias, que, como disse, são muito apreciados pelos índios, persuadem-lhes que em seu poder está a vida e a morte. Não ousam, com tudo isso, aparecer diante de nós, porque lhes descobrimos suas mentiras e maldades. Esperamos na infinita misericórdia de Cristo nosso Senhor que, assim pelos que aqui estão como pelos que a santa obediência enviará, se porá remédio na cegueira em que estão tantas nações de índios. E creiam, caríssimos irmãos, que ainda que nestas partes haja falta das coisas exteriores, que nosso Senhor, a quem as quer, assim por seu amor, dá muita alegria interior, o que aqui se vê bem, que desde janeiro até agora somos, algumas vezes, 20 pessoas em uma casa feita de madeira e palha, a qual terá de comprimento 14 passos e 10 de largura, que nos serve de escola, dormitório, refeitório, enfermaria, cozinha e despensa. E com lembrarmos-nos que nosso Senhor Jesus nasceu em um pobre presépio entre os animais, e que morreu em outro lugar muito mais estreito, estamos muito contentes nela e muitas vezes lemos a lição de gramática no campo. O principal mantimento desta terra é uma farinha de pau que se faz de certas raízes a que chamam mandioca, as quais são plantadas e lavradas para este fim. E se comem cruas ou assadas ou cozidas, matam, porque é necessário deitá-las em água até que apodreçam, e depois de apodrecidas se desfazem em farinha. Este é o principal mantimento, com alguns legumes e folhas de mostarda. Os índios também nos dão algumas vezes alguma carne de caça, alguns peixes e muitas vezes nosso Senhor, quando menos esperamos, nos socorre, e somos muito gratos por sua bondade, que em tanta falta das coisas corporais nos dá saúde e forças. Estes são os lugares em que estão pessoas da companhia, e em outro lugar dos índios estão 2 padres nossos com outros irmãos, semeando a palavra de Deus. Esta Piratininga, em que agora estamos, está a 24 graus do meio-dia, e toda esta terra, desde a primeira habitação dos portugueses, que é em Pernambuco, até aqui e ainda mais adiante, é por 300 léguas povoada de índios, que têm por sumo deleite comerem-se uns aos outros. E muitas vezes vão à guerra e, havendo andando mais de 100 léguas, se cativam 3 ou 4, regressam com eles, e com grandes festas e cantares os matam, usando de muitas cerimônias gentílicas, e assim os comem, bebendo muito vinho que fazem de raízes. E os miseráveis dos cativos se têm por muito honrados morrer morte, que a seu parecer é muito gloriosa. Esta nação de índios daqui cremos que se estende muito pela terra adentro. Fora essas nações que mencionei, há outra nação no Brasil, muito estendida, que se chama Carijó, muito mais mansa e capaz das coisas de Deus.
Estes estão já debaixo do poder do imperador. Temos experiência deles por alguns que tivemos aqui, instruindo-os na fé. Seguem-se depois destas outras nações inumeráveis pela terra adentro, para o ocidente, até o Peru, e a maior parte delas percorreu agora o padre Aspilcueta, como sabeis por sua carta. Entre estes, por não comerem carne humana e por serem mais chegados à razão, esperamos no Senhor que, quando forem visitados, se fará maior proveito e mais firme. A estas nações estão juntas outras muitas de índios que, por nome próprio, são chamados de escravos e se estendem até o rio Amazonas. O irmão Pero Correia, que sabe muito bem a língua do Brasil e tem muita autoridade entre os índios pelo muito tempo que gastou nesta terra antes de ser da companhia, foi com um dos irmãos ver se podia abrir caminho até um gênero de índios que se chamam Ibirajaras, dos quais temos notícia de que são muito chegados à razão, porque obedecem a um senhor e não têm mais que uma mulher, nem comem carne humana, nem têm idolatria nem feitiçaria alguma, e, segundo ouvimos, assim nisto como em outras muitas coisas, se diferenciam muito dos outros índios. E para descobrir este caminho, foi a umas povoações de índios, de onde nos escreveu que havia sido muito bem recebido, e que determinavam a aqueles índios fazer uma grande povoação para que nossos irmãos que lá fossem ensiná-los o fizessem com mais facilidade. E como prova deste seu desejo ser verdadeiro, lhe entregaram um índio cristão, a quem já aparelhavam com suas miseráveis solenidades para daí a pouco tempo comê-lo. Também soltaram um castelhano que tinham cativo. Deixando, pois, o padre, ali um irmão que os ensinasse, partiu a 6 de outubro para efetuar o que disse. Agora soubemos umas novas, as quais devem ser de grandíssima consolação para todos, e se queremos ser agradecidos, devemos dar a suma bondade e muitas graças por elas, e por isso lhes escreverei largo. O padre Manuel da Nóbrega enviou o irmão Pero Correia para descobrir os Ibirajaras. E também havia outra coisa de muita importância que havia de fazer, que era procurar passada a uns castelhanos de qualidade que, com suas mulheres nobres e delicadas, aportaram aqui, um da cidade do Paraguai, que é sujeita ao imperador, e como não pudessem ir por terra, depois de alguns anos constrangidos pela pobreza, determinaram ir por mar até umas aldeias de índios. O irmão Pero Correia havia de os esperar para fazer com que os índios não lhes fizessem mal. Partiu, pois, com outros 2 irmãos no dia de São Bartolomeu, depois de recebido o Santíssimo Sacramento, e com muitos trabalhos e fomes chegaram a um rio que se chama Cuparaguai, onde se presumia que haviam de chegar os castelhanos, e no caminho lhe sucedeu o que disse atrás, e não os achando aqui, depois de haver pregado a palavra de Deus como havia feito pelas aldeias atrás pelo caminho, deixou os índios muito pacíficos, não somente determinados a não fazer mal aos castelhanos quando viessem, mas ocupados em fazerem-lhes mantimentos. E assim partiu adiante, deixando o irmão para curar o castelhano cativo, que, como disse atrás, estava maltratado e, depois de curado, adoeceu o irmão. Os índios, a princípio, lhe favoreciam, mas aconteceu que mataram um contrário com suas festas de costume, e o irmão, assim enfermo como estava, trabalhava com muitas razões para apartá-los disso, dizendo-lhes quantas coisas Deus nosso Senhor havia criado no mar e na terra para seu mantimento. E depois foi às suas casas e lhes tomou um pedaço de carne que achou posta no fumo, e eles por isto lhe tomaram grande ódio. E enfermo como estava, voltou até nós. Louvores ao Senhor que nulo restituiu. O irmão Pero Correia seguiu adiante com o irmão João de Souza. O demônio persuadiu aqueles índios
havendo mostrado a princípio muita benevolência e amor pelos irmãos, e querendo eles já voltar, que acreditassem que iam como espiões de outros índios seus inimigos, e assim despedindo-se, saíram com eles 10 ou 12 índios principais, e estando já apartados das povoações, começaram a flechar o irmão Souza que, segundo dizem, se pôs de joelhos, louvando o Senhor, e assim o mataram. O irmão Pero Correia, vendo isso, lhes começou a falar, e a resposta deles eram flechadas. Ele, todavia, esteve falando com eles ainda um pouco, recebendo-as, até que, não podendo mais sofrê-las, deixou o bordão que trazia e se pôs de joelhos, encomendando sua alma ao Senhor. E assim morreram nossos 2 irmãos. Bendito seja o Senhor. Muita consolação nos causou sua morte, e pedimos outra semelhante ao Senhor. E agora cremos que quer fundar aqui a sua igreja, pois lavra pedras desta maneira para a sua fundação. Com esta consolação temos mesclada muita dor e saudade que nos deixa de suave conversação. O irmão Pero Correia era um homem dos principais portugueses que havia no Brasil e andava em um navio assaltando esses índios, pensando que assim fazia um grande serviço a Deus, porque os tirava de suas terras e os trazia à lei dos cristãos, e por ser nobre e muito prudente, era muito temeroso a Deus. E assim foi o primeiro que nesta terra entrou na companhia, e em 5 anos que esteve nela, fez muito proveito com a língua, que ele sabia muito bem, e com o bom talento que Deus nosso Senhor lhe havia dado, e o muito crédito que nesta terra tinha com os índios, até que morreu em serviço de suas almas. Bem o mostraram aqui os índios nas lástimas que disseram. Entre outros prantos, foi notável o que fez este principal de Piratininga, que se chama Martim Afonso, que desde a meia-noite até a manhã andou ao redor de 2 casas, segundo o costume deles, dizendo lástimas que nós ouvimos. E Sileste, já morreu o Senhor do falar, aquele que sempre nos falava a verdade, aquele que com o coração nos amava. Já morreu nosso pai, nosso irmão, nosso amigo, e outras coisas semelhantes. O irmão João de Souza também foi um dos principais que aqui entraram na companhia, onde nos deu a todos muito bom exemplo, e assim do ofício de cozinheiro lhe chamou o Senhor a tão gloriosa morte. Não podemos deixar de nos envergonhar vendo que 2 irmãos recebidos no Brasil correram mais do que nós que viemos de Portugal. Praza a nosso benigníssimo Jesus dar-nos a todos sua graça, para que na vida e na morte nos conformemos com sua santíssima vontade. Uma coisa desejamos aqui todos e pedimos muito a nosso Senhor, sem a qual não se poderá fazer fruto no Brasil como desejamos. E é que esta terra toda seja muito povoada por cristãos que a tenham sujeita, porque a gente é tão idômita e está tão encarniçada em comer carne humana e isenta em não reconhecer superior, que será muito difícil ser firme o que se plantar, se não houver esse remédio, o qual continuamente pedem aqui os padres e irmãos a nosso Senhor, e estão muito consolados por haver quase certeza que pela terra adentro se descobrirão muitos metais, porque com isto se habitará muito esta terra, e estes pobres índios, que tão tiranizados estão pelo demônio, se converterão a seu Criador, e ele nos tenha sempre a todos de sua mão. Desta Piratininga. Esta carta, em que o irmão José de Anchieta narra, aos 21 anos, a fundação da cidade de São Paulo, foi publicada pela primeira vez em espanhol por João Alvarez, 1555.
O texto desta carta é uma fusão e reescrita de duas cartas quadrimestres escritas originalmente em latim por Anchieta, datadas de maio-setembro de 1554 e de setembro-dezembro de 1554. Esta versão, além da primeira edição portuguesa de 1555, foi publicada em Barcelona em 1556 e em Saragoça em 1561. José de Anchieta, nascimento Tenerife 1534, morte Espírito Santo 1597. Estudou em Coimbra e chegou ao Brasil aos 19 anos com o terceiro grupo de jesuítas, no qual faziam parte os padres Luís da Gran, Braz Lourenço, Ambrósio Pires e os irmãos João Gonçalves, Antônio Blasques e Gregório Serrão, que desembarcou na Bahia, juntamente com o novo governador-geral Duarte da Costa, em julho de 1553. No mesmo ano foi designado pelo padre Manuel da Nóbrega a fazer parte do grupo de missionários, liderado pelo padre Manuel de Paiva, encarregado de fundar novo colégio nos campos de Piratininga, na capitania de São Vicente. Autor de obra diversificada, escreveu, além de cartas, poemas líricos, épicos e dramáticos, gramáticas, peças de teatro e ainda outros textos em português, espanhol, latim e tupi. Após desentendimento com o bispo Sardinha na Bahia, Nóbrega concentrou os esforços da Companhia de São Vicente. Sobre o bispo, dizia Nóbrega em carta de fevereiro de 1553. Porque o bispo leva outros modos de proceder com os quais creio que não se tirarão pecados e se roubará a gente de quanto dinheiro puderem ganhar e se destruirá a terra. Seus clérigos absolvem quantos amancebados há, pregam que pequem e se levantem. No mês seguinte, em carta ao principal da companhia em Coimbra, Nóbrega é mais incisivo. Onde o bispo podia tirar dinheiro, ainda que não houvesse pecado, aí havia grandes exames. E onde não, ainda que houvesse graves pecados, dizia-se fazia pouca conta. Com a Bahia tomada pelos clérigos do bispo, Nóbrega decidiu pregar no sertão. Quanto mais apartados dos brancos, tanto mais crédito nos têm os índios. Sobre São Vicente, diz em carta ao rei de Portugal, Dom João III, a outubro de 1553. Somente lhe darei alguma conta desta capitania de São Vicente, onde a maior parte da companhia residimos por ser ela terra mais aparelhada para a conversão do gentio que nenhuma das outras, porque nunca tiveram guerra com os cristãos, e é por aqui a porta e o caminho mais certo e seguro para entrar nas gerações do sertão, de que temos boas informações. Singelamente, aqui, Anchieta registra a primeira missa rezada no que viria a ser a cidade de São Paulo, na época uma povoação de índios denominada Piratininga. Conforme carta de 1554, diz Anchieta que a missa foi rezada a 25 de janeiro de 1554, pelo padre Manuel de Paiva, em paupérrima e estreitíssima casinha. Esse episódio marca a fundação da cidade de São Paulo. Esses povos eram denominados pelos jesuítas Ibirajaras. Índios da família G também são conhecidos como caiapós. Registra Anchieta em carta de 1554 certos povos a que apelidam Ibirajaras, os quais cremos que se avantajem a todos estes, não só no uso da razão, como na inteligência e na brandura dos costumes. Obedecem todos estes a um único Senhor, têm grande horror à carne humana, vivem satisfeitos com uma só mulher. Na carta quadrimestre, a frase continuava:
e todas as sextas-feiras fazem procissões com grande devoção, disciplinando-se até o sangue. Os inimigos voltaram ao local da batalha e, ao encontrarem corpos enterrados, julgaram ser o de seus contrários e não os de sua própria tribo, e assim, enganados, comeram seus próprios conterrâneos. A carta quadrimestre era mais detalhada. Esta casa construíram-na os próprios índios para nosso uso, mas agora preparamo-nos para fazer outra um pouco maior, de que nós seremos operários com o suor de nosso rosto e o auxílio dos índios. Como sabemos pela carta de Auspicueta Navarro, o padre não encontrou tais índios, mas nações antropófagas e violentas no sertão de Minas Gerais. Na carta quadrimestre que originou a presente carta, não há referência ao padre Navarro. O protagonista da viagem aqui citada por Anchieta pode ter sido o jesuíta Antônio Rodrigues, que percorreu caminhos da bacia do Rio da Prata até a fronteira com o Peru. O irmão Pero Correia tinha 3 missões a cumprir nessa entrada: fazer comunicação com os Ibirajaras, convencer os tupis de Cananéia a deixarem um grupo de espanhóis atravessar em paz as suas terras, e fazer as pazes entre carijós e tupis de modo a facilitar o trânsito e propiciar a conversão dos povos do sertão. Os castelhanos que haviam naufragado na Lagoa dos Patos, Rio Grande do Sul, foram trazidos para São Vicente por alguns portugueses, entre eles Leonardo Nunes em 1550. Permaneceram na vila até 1555, quando conseguiram ir por terra até Assunção, aonde chegaram no mês de outubro. Nóbrega faz rápida referência a esse episódio em carta de junho de 1553. Todos estamos de saúde, salvo Leonardo Nunes, que veio muito doente do Rio dos Patos, aonde foi a fazer vir umas senhoras castelhanas, vindas numa armada que ia para o Rio da Prata e se perderam ali. O demônio em questão era o espanhol, que os jesuítas libertaram das mãos dos índios e curaram. Enquanto Pero Correia convencia os índios a fazerem pazes com seus inimigos, o espanhol lhes dizia que o irmão Pero Correia viera ali para abrir o caminho por onde os inimigos haviam de atacar e que até trouxera arcos para os matarem. O irmão Pero Correia era tido entre os mais nobres deste reino e passou a maior parte de sua vida viajando em navio de uma parte para outra na pilhagem destes índios, ora matando a muitos, ora trazendo para entre os cristãos o que tirava da própria pátria com muitos enganos e reduzia a cativeiro. Foi o primeiro de todos que abraçou a vida da nossa companhia, asseverando muitas vezes e estando firmemente persuadido que não havia de conseguir de Deus perdão e salvação se não se entregasse completamente ao serviço destes índios, a quem causara tantos e tão grandes danos. Carta 2. Padre José de Anchieta. Carta do irmão José, Piratininga, 15 de março de 1555, aos irmãos e padres da Companhia de Jesus em Coimbra. Notícias da escola de meninos de Piratininga. Visita de um chefe dos índios carijós. A graça e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nosso contínuo favor e ajuda. Amém. Caríssimos padres e irmãos, grande creio que será o desejo que aí terão de saber de nós, porque se o medirmos pelo que nós aqui temos de saber de vós, não pode deixar de ser muito grande. Mas é necessário que tenhamos paciência, pois de ano em ano apenas parte um navio. Será isto ocasião de mais intimamente nos amarmos e unir-nos espiritualmente, pois nem ainda por cartas podemos corporalmente, no que não vos damos vantagem, porque não se pode apartar dos nossos corações a contínua memória
que dos caríssimos irmãos temos, de sua vinda para colher algum fruto e do muito que por falta de obreiros se perde nestas grandíssimas terras da gentilidade, que estão muito secas por falta da água saudável da palavra de Deus. Estamos, como lhes escrevi, nesta aldeia de Piratininga, onde temos uma grande escola de meninos filhos de índios, já ensinados a ler e escrever, e aborrecem muito os costumes de seus pais. E alguns sabem ajudar a cantar a missa. Estes são nossa alegria e consolação, porque seus pais não são muito domáveis, posto que sejam muito diferentes dos das outras aldeias, porque já não matam nem comem contrários, nem bebem como antes. No dia de São Lourenço se deram algumas roupas a alguns deles, feitas do pano que o rei nos dá de esmola, coisa com que folgam muito. E assim as mais das noites se juntam para cantar coisas de Deus em nossa língua, e alguns de outras aldeias vêm aqui a pousar nesta, com suas casas. Da maneira dos carijós, de que outras vezes escrevi, e de outras nações para as quais há por aqui entrada aberta, temos muito boas novas e muita esperança que o Senhor há de fazer nelas muito fruto. E ainda agora temos mais que novas, porque veio aqui um principal destes índios que chamam Carijós, que é senhor daquela terra, com muitos criados seus, e não veio a mais que para nos buscar, para que vamos às suas terras a ensiná-los. Diz-nos sempre que eles estão lá como bestas, sem saber as coisas de Deus. E afirmo-lhes, caríssimos irmãos, que é um bom cristão e muito discreto, que nenhuma coisa tem de índio. Nosso Senhor, por sua infinita misericórdia, plante em toda a terra sua santa fé, livrando-a do grão cativeiro em que está do demônio, o que todos os caríssimos irmãos devem pedir com muita instância a nosso Senhor a cada dia em suas orações, recordando-se nelas de nós. A 15 de março de 1555. Esta carta é uma espécie de complemento da anterior e também foi publicada em Lisboa em 1555, Barcelona em 1556 e em Saragoça em 1561. A original desta carta se perdeu. Em outra carta, de 15 de março de 1555, Anchieta também se refere a esse índio. Está conosco um principal dos índios chamados Carijós, que é senhor de uma vasta terra, e veio com muitos dos seus servidores só à nossa procura, a fim de que corramos às suas terras para ensinar, dizendo que vivem como bestas feras.